Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. Deus nos ama e nós amamos a Deus. E tudo que nós queremos é mais e mais de Deus. Deus tem muito mais para cada um de nós da parte dele. E dia após dia, conforme vamos convivendo com o nosso Deus, vamos aprendendo inúmeras coisas. Vamos crescendo, amadurecendo, e toda a infantilidade e maturidade vai ficando para trás, apenas como forma de lembrança. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 1. O escritor escrevendo sobre um boticário, alguém que faz bons perfumes. E ele relata uma tragédia em forma de alguns centímetros. Uma tragédia em forma de moscas. Ele diz assim em Eclesiastes 10, 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultice. Podemos assentar. A estultice é o contrário da sabedoria. De quem o escritor se refere aqui? De alguém sábio e honroso. É muito bom sermos sábios e muito bom sermos honrados. A própria palavra de Deus e o trabalhar do Espírito Santo vai trabalhando em nós a honra, porque somos filhos de Deus, amamos aquilo que é correto, amamos a verdade, amamos o que é certo, amamos fazer aquilo do qual fomos ordenados. E amamos a sabedoria, porque sabemos que a sabedoria ela é Cristo. Diga amém. Amém. O escritor diz assim que o boticário, ao fazer o seu perfume, se ele de alguma maneira descuidar-se e uma mosca, uma pequenina mosca, cair em seu unguento, em sua fragrância, caríssimas, fragrâncias são caríssimas. E ele esquece, não vê, descuidou-se, aquela mosca morre dentro daquele unguento, daquele óleo. Ela vai começar a mal cheirar, ela vai inutilizar toda aquela fragrância, todo aquele valor e toda aquela substância. Uma mosca deteriora toda a fragrância. Eu quero falar sobre Belzebu, o senhor das moscas, como ele era conhecido em Ecrom. A palavra Belzebu vem também de senhor, príncipe e senhor das moscas. Quantas moscas Satanás tem enviado para voar, pairar, incomodar ou até mesmo inutilizar o seu unguento, a sua unção e a sua capacidade. A Bíblia diz assim que, assim, para o honroso e sábio, é a estultícia, é o deslize, é a falta de discernimento. Nós poderíamos falar de inúmeras moscas, mas eu quero falar para você sobre 3 variedades de moscas. Eu quero começar a falar sobre o prazer. O prazer é uma mosca desejada por muitos crentes. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel, capítulo 12. O ser humano, ele é escravo do prazer. Ele é viciado em prazer. Para que ele possa se livrar do prazer, ele precisa de uma obra transformadora do Espírito Santo de Deus dentro dele. Se você começa a analisar, você começa a observar coisas do seu cotidiano, você começa a observar, não que isso seja pecado, tá? Não estou dizendo que isso é pecado. Eu estou dizendo que isso é uma caracterização daquilo que somos. O lado que você dorme da cama é o que você tem costume. Se você dormir do outro lado, às vezes você nem dorme. O jeito que você dorme, se de bruços, se de lado. A comida que você come, o horário que você come.
Tudo isso está ligado ao seu prazer, tudo isso está ligado ao seu querer. A roupa que você veste, o alimento, enfim, todas as coisas que você faz. O lugar que você senta na igreja tem a ver com o seu prazer, com a sua comodidade. Isso não tem nada a ver com o pecado. Eu só quero fazer você entender, tá? Como que a nossa dinâmica pessoal funciona. Então aí você começa a entender como nós nos rodeamos de situações confortáveis e situações cômodas. Nós escolhemos os nossos lugares, o jeito de dormir, o jeito de vestir-se, a temperatura de tudo aquilo que comemos, enfim. Tudo que nós nos cercamos é para o nosso conforto. E aí, o evangelho não é confortável. O evangelho é desconforto para a alma, o evangelho é desconforto para a carne, ele é desconforto, às vezes, até para o nosso espírito. Nós nos deparamos com o evangelho e aí começamos a rejeitar o evangelho, porque o evangelho prega tudo aquilo do qual nós diariamente buscamos e produzimos para nós mesmos. Eu queria que você analisasse de uma maneira bem sucinta o quanto você é alguém que quando algo sai do lugar, algo sai do planejamento, você rapidamente se desequilibra. Você percebe que as coisas elas devem andar de acordo com o planejado. Se algo saiu diferente do que você projetou, você se desequilibra inteirinho. Isso nada mais é de que uma dinâmica pessoal exacerbada da sua parte, onde você escravizou-se ao bem-estar. Você sempre tem que estar bem, independente se estiver certo ou errado. Você tem que se sentir bem. Isso nada mais é do que o endeusamento da humanidade. Hoje os crentes transformaram o evangelho numa religião antropoformista, uma religião que tem que deixar os crentes bem. Eles têm que estar bem consigo, bem com os outros e bem com Deus. Mesmo que para isso eles precisam perder a própria alma. O bem-estar é um dos seus inimigos mais dissimulados e mais ferozes. Se a sua alma escravizou-se no bem-estar, você está totalmente despreparado para enfrentar provações, vales e tentações. Tudo que você faz é visando o que você gosta. Tudo que você faz é visando o que você quer. Tudo que você faz exige um mapeamento e uma categoria bem minuciosa de aprovação sua. O que come, onde anda, o que vive, com quem conversa, o que vai fazer. Você é alguém que está despreparado para a vida. A vida traz inúmeras surpresas e inúmeras situações deformadas. Situações das quais você não gostaria de passar. Não gostaria que nem o seu inimigo passasse. Mas você está passando por ela. E quando você enfrenta essa situação, você percebe que você não tem habilidade, você não tem dinâmica, você não tem potencial e muito menos estrutura. Por quê? Porque você escravizou-se em uma situação de bem-estar. Tudo na sua família gira em torno de você ficar de bom humor e de você ficar bem. Você não consegue exercitar. Eclesiastes 3 diz que Deus dá ao homem os problemas e os tempos ruins para com eles exercitar os trabalhos. Mas os crentes não gostam de exercício. Eles não gostam de virar a face, de caminhar a segunda milha. Eles não gostam de analisar, de interpretar, de pedir perdão, de se humilhar. Os crentes não gostam de nada que venha trazer a eles qualquer desconforto emocional. Mas isto não é cristianismo. Isto não é cristianismo. Isto é uma alteração do evangelho. E muitos têm caído nisto e não têm percebido. Se você é alguém sistematicamente escravizado no bem-estar, você está fora do evangelho. Porque o evangelho não é bem-estar. Não é bem-estar.
E o crente de hoje em dia, tudo tem que estar bom para ele. O ar-condicionado da igreja, a cadeira, o que o pastor fala, as considerações, do jeito que o irmão olha, tudo está resumindo no bem-estar dele. Isto não é cristianismo. Isso são madames, são cavalheiros, mas não soldados de um exército chamado Reino de Deus. A Bíblia diz que Davi foi um homem aprovado em inúmeras situações: solidão, rejeição, descaso, fome, perigo, espada, nudez, situações totalmente atravessadas e inóspitas. Ele foi aprovado em todas elas. Mas quando ele chega no palácio, Davi começa a se cercar de coisas boas. E quem sabe se ele tivesse feito algumas experiências, por exemplo, essa semana eu vou pastorear ovelhas. Mas rei, não, eu vou me lembrar de onde eu saí, vou me lembrar o que é que Deus fazia comigo. Deuteronômio 8, nunca se esqueça de onde você saiu, nunca se esqueça que quem foi que fez o que fez por você fui eu, diz o Senhor. Quem sabe se Davi, por exemplo, pegasse uma funda e resolvesse novamente passar uma semana protegendo a ovelha. Quem sabe se Davi disfarçasse como um soldado, como muitas vezes ele foi, ou até mesmo como um general, ou até mesmo na patente de um comandante, e voltasse à batalha nas suas situações diminutas das quais ele viveu. Quem sabe ele dissesse assim: eu vou fazer uma visita na caverna de Adulão. Eu vou levar comigo apenas Joabe, ou então Abisai, e eu vou lá relembrar as provisões e as proteções de Deus. Mas não. Davi se cerca de conforto e de bem-estar. E ele olha para uma mulher. Essa mulher era casada com um heteu. E ele cobiça essa mulher. E ele adultera com essa mulher. E ele manda matar o marido dessa mulher. Nem parece o Davi que você conhece. Por quê? Porque você nunca deve ignorar o que a sua alma é capaz de fazer quando Deus não está no controle dela. O apóstolo Paulo diz enfaticamente: aquele que está de pé, cuide-se para que você não caia. Nós não somos, nós não podemos. É Deus quem é Ele quem pode, é Ele quem faz. É isso que nós precisamos entender. Toda a virilidade espiritual e emocional de Davi, toda a força, toda a robustez dele se dava da dependência de Deus, do aconchego, das orações matutinas, de madrugada, da oração no entardecer, daquela comunhão muito próxima com Deus, em meio aos desertos. Tudo isso se dava dessa proximidade. Toda a força dele tinha um canal, Deus. E quando ele se cerca de conforto, ele se priva da humilhação, ele se priva da busca, ele se priva. Uma coisa que, pelo amor de Deus, eu te peço: não confunda conforto do corpo com conforto da alma. Eu sempre digo para você: seu corpo pode estar vestido e sua alma desnudada, seu corpo pode estar saciado e sua alma faminta. Não confunda sacio físico com sacio espiritual. Algo não tem nada a ver com o outro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Você pode estar abençoado, afortunado, não te falta nada, e Deus olha do céu para você e vê você, a pessoa mais mendiga, mais maltrapilha e mais pobre que existe na sua comunidade cristã. Isso tudo por quê? Porque pessoas confundem estados. Davi cobiça aquela mulher, e ele adultera com aquela mulher. E a Bíblia diz assim, que o profeta Natã vai conversar com ele. Quero que você vá comigo em 2 Samuel, capítulo 12. Ele coloca para ele uma parábola. E então depois ele diz o seguinte, 2 Samuel, capítulo 12, cadê os barulhos das Bíblias? Você não lê Bíblia em casa, você não lê na igreja, aí não lê de jeito nenhum. 2 Samuel 12, 8. Eu te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor, em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco,
se isso é pouco, qual a conclusão que é tida espiritualmente sobre Davi? Descontentamento. Quando as pessoas se cercam de prazer, são pessoas descontentes que não conseguem lidar com adversidades. Quando você percebe que você começa a não ter propriedade na adversidade, você está mal. A Bíblia diz assim: mas te acrescentaria tais e tais e tais coisas. Era só você pedir, desde que fosse lícito. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Quando você se cerca de bem-estar e você não sabe, e você não consegue entender e ser fiel àquilo que Deus tem te dado, e ser grato àquilo. Claro que suas bênçãos terão desafios. Ou você acha que bênção é o quê? Bênção é luta, bênção é trabalho. O Senhor diz assim: eu vou dar a vocês a melhor terra que existe. Canaã, roubar de graça? Não. Vão ter que vencer todos os anaquins da terra. Vai ser guerra sobre guerra. Então isso não é dado. Vamos pular essa parte. Versículo 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Eteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Planejaste a morte de alguém que te servia. Você nunca deixou uma pessoa cansada, sem despojo. Hoje você mata um soldado que é fiel a você. Onde está aquele Davi? Onde está? E eu quero fazer uma pergunta. Está aquele crente que vinha à igreja todo culto, que orava, que buscava, que cantava, que perdoava? Onde está aquele crente que não media esforços para servir a Deus? Onde está aquele crente? Onde estava Davi? Onde está? Como a distância de Deus promove tantos aborrecimentos e tantas situações. Sabe quais foram as moscas mortas em Davi? A mosca do prazer. Estragou o unguento dele, estragou a fragrância dele, marcou a história dele. Nunca mais ele se levanta. Quantas mulheres ele tinha? Quantas ele queria? Por que ele foi querer bem aquela que não podia? Porque a alma, quando você a sentencia ou a escraviza no prazer, ela detona tudo o que vem à frente. Cuidado com o seu prazer particular. Cuidado com a sua metodologia de vida, onde tudo tem que ser do seu jeito, onde tudo tem que ser da sua maneira, onde nada te incomoda. Tudo na sua casa serve a você. Tudo na sua vida serve a você. Você está indo para um mau caminho. Quando você enfrentar adversidades, você simplesmente vai retroceder envergonhado diante da situação, pois você não terá habilidade nenhuma para enfrentar adversidades. A mosca que morreu na fragrância da força de Davi se chamava prazer. Prazer. Cuidado com o seu prazer. Cuidado quando o seu prazer se tornou um ídolo na sua vida. Cuidado quando o seu prazer alcançou uma notoriedade na sua história. Muito cuidado com isso. Jovens, vocês que só vestem e só buscam a roupagem do prazer, muito cuidado. Muito cuidado. Quero falar sobre a segunda situação. Quero que você vá comigo em 2 Crônicas 17. Samuel, Reis, Crônicas, 2 Crônicas 17. Quero falar sobre um homem muito interessante, Ezequias. Ezequias foi um homem assim, muito bom. Ele foi só ruim para ele mesmo. Quero falar da mosca, da soberba e da vaidade. É sobre essa mosca que eu quero falar agora. Muito cuidado com a vaidade. Muito cuidado com a vaidade. Muito cuidado com a soberba. Viu? Muito cuidado quando você pensa de você, não tem nada a ver com uma fé valorosa, uma fé firme, uma santidade
comprometida com Deus. Não pense de você segundo aquilo que as pessoas acham de você. A Bíblia diz que Ezequias foi um homem reformador. Ele assume a sua nação e ele começa a reformar espiritualmente. Vamos ler em 17, versículo de número 2. Ele começa Israel a levantar soldados. Versículo 2. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas. Milícia. Ele levanta uma milícia imbatível. Versículo de número 5. O Senhor confirmou o reino na sua mão. Todo Judá deu presentes. Ele foi um homem que tinha muita riqueza e glória. Versículo de número 7. Um homem que reformou em um ano o ensino de Israel. Ele começou a mandar que o povo, os levitas, pregassem o evangelho. E todo o povo começou a aprender. Versículo de número 7. E o versículo de número 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam, até o inimigo trazia presente. Versículo 12. Cresceu, pois, eu estou falando de Ezequias, não estou falando de Josafá. Vou falar da imprudência agora, tá, irmãos? Não estou falando de Ezequias, estou falando de Josafá. Cresceu, pois, Ezequias teve uma história parecida, mas vamos falar de Josafá, vamos seguir o esboço aqui. Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisão em Judá. Este homem, como Ezequias também, foi um homem inigualável. O problema de Josafá é que ele era simples. O que nós poderíamos dizer sobre simples? Sem maldade, imprudente. O que Jesus disse que nós temos que ser simples como uma? Mas sagaz, serpente. Sabe o que acontece com Josafá? Ele era uma pessoa muito boa. Só que ele tinha um problema. Ele não sabia dizer não. Ele fazia alianças. Ele fez aliança, uma vez foi reprovado. Fez aliança, a segunda vez os navios foram ao naufrágio. Ele era um homem que fazia alianças erradas. Sabe qual foi a mosca que morreu na unção, no unguento de Josafá? Imprudência. Esse homem não foi prudente. Existem muitas pessoas que vão perder muitas coisas porque não são prudentes. Quando você é prudente, você não analisa o lado de fora. Você analisa o lado de dentro. A imprudência, a falta de discernimento, a falta de sabedoria, tem dominado muitas pessoas. Eu queria que de 0 a 10, que nota você daria à sua prudência? Pessoas que só fazem o que querem são totalmente imprudentes. Pessoas que só ouvem o que gostam são totalmente imprudentes. Bom, vamos lá. A Bíblia diz assim, no capítulo 18, versículo 1, o erro dele. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com quem? Você sabe quem era a mãe da nora de Josafá? O filho dele, Joroão, casou-se com Atalia. Sabe quem é a mãe de Atalia? Jezabel. Você acha que ia dar boa coisa nisso? Por que você acha que ele deu o filho dele para casar com a filha de Acabe? Ou será que foi Acabe que foi chegando? Porque eu acredito que Josafá não teve essa iniciativa. Eu acredito que essa iniciativa foi de Acabe. Eu dou minha filha para casar com o seu filho. Será que Acabe pensava, bom, a hora que o pai morrer, o filho assume, e ele pôs o pai mesmo numa trama, e aí eu governo sobre os dois. Na verdade, não era ele que governava, Jezabel governava sobre tudo. Eu quero dizer que esse homem ele entrou numa enrascada tão grande, porque ele não soube descobrir a malícia em uma pessoa. Ele não soube descobrir a maldade em uma pessoa. Não estou dizendo que você vai dizer assim, ó, todo mundo ruim até provar ser bom. Não. Mas eu estou dizendo para você libertar-se dessa dependência humana. Ó, deixa eu te falar uma coisa para você. O seu senhor
ele padeceu solidão no Getsêmani. Até os próprios discípulos dele o abandonaram. Imagina você é um soldado, quantos amigos você tem? Milhares. Aí você sobe, por exemplo, para capitão. Quantos amigos você terão? Menos. Você sobe, por exemplo, para comandante, para general. Quando você chegar a general, seus amigos vão ser tanto quanto você quando você era de soldado. Significa que a sua proximidade de Deus te faz ser uma pessoa mais só. Dá para você entender isso? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você consegue ter essa intimidade com Deus, mais você vai padecer de solidão. Mas isso você tem que entender. Isso você tem que compreender. As pessoas vão ter dificuldade de entender você, de acompanhar o seu raciocínio, de acompanhar o seu filho emocional. E você vai ter que ter misericórdia das pessoas, amá-las, ajudá-las, suportá-las e, se preciso for, carregá-las. Josafá não conseguiu entender a posição que ele tinha, os acertos que ele fez. Ele restaurou o reino e a nação completamente e fez a nação voltar para o Senhor. Ele cometeu um erro, foi aparentar-se com Acabe. Cuidado com as suas alianças, cuidado com a sua entrega, cuidado com a abertura do seu coração, cuidado. Um dia eu disse para você, eu vou dizer de novo. Ilusão não tem defeito. Amante não tem defeito. O que mais que não tem defeito? Ilusão não tem defeito. Toda ilusão não tem defeito. O defeito aparece com a convivência, com o dia a dia. Ilusão não tem defeito. É isso que você precisa entender. A vida é cheia de defeitos. Nós temos defeitos. Tudo tem defeito. Deus é perfeito. Então você precisa ser um pouco mais antenado. E não achar que você encontrou o melhor amigo do mundo, o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, o melhor tudo do mundo. Dá licença. Por quê? Você tem uma estrela na testa? Não. A questão é, você tem que ter perfil para a realidade. Você tem que ter perfil para ter as situações da sua vida bem administradas, senão você vai ter moscas mortas, inutilizando toda a sua obra e todo o seu trabalho. Ser bom em 10, mas não sabe reconhecer pessoas que são más. Como é que eu faço? Ninguém tem estrela na testa. As pessoas falam com os olhos, mas como os crentes, muitas vezes não têm a intimidade necessária com o Espírito, não conseguem entender, não conseguem se conhecer, elas não vão perceber os sinais alheios. Por que ele aparentou-se com Acabe? Pela mesma causa que alguns crentes. Nossa Senhora dos ímpios, dos desgraçados, tem muito dentro da igreja. É ou não é? Santo Antônio, ajudador de um, de outro, de outro, de outro. Já expliquei para vocês, uma coisa são os pequenos do reino, outra coisa é aquilo que Paulo diz. Não se comunique com aqueles que dizem ser crentes e são avarentos, maldizentes e assim por diante. E aí? O que nós precisamos entender é que em nosso meio existe muito joio. Muito joio. E você sai lá fora e vive com ímpios, e ímpios, e ímpios, e ímpios. Mas esse homem não soube identificar o perigo, o laço que ele estava entrando. Tudo por quê? Porque ele era bom demais. Crente não pode ser bom demais. Essa palavra bom demais significa tolo, simples, imprudente. Significa sem discernimento. Nós somos bons, porque o nosso Deus é bom e essa bondade vem dele. Mas não somos bons demais. A Bíblia diz assim, que ele aparenta-se com Acabe. E então eles descem para uma guerra. E simplesmente Acabe deixa ele vestido de vestes reais. E Acabe se veste de normal, soldado. E então quase ele morre, porque só ele era ali vestido de vestes reais. Vamos ver 2 Crônicas 18, versículo de número 30.
Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E não era, ele era rei de Judá. Só que estava o único vestido de vestes reais, e o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus o desviou deles. Capítulo 19 dele. O profeta chega para ele e diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio amar aqueles que odeiam ao Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Devias tu fazer aliança com o ímpio? Por quê? Porque ele não conseguiu dizer não? Porque ele não conseguiu ser enfático? Porque ele quis agradar a Acabe? O que você prefere, agradar pessoas ou agradar a Deus? Quantas moscas têm utilizado a sua força porque você tem sido permissivo? Porque você não tem feito valer aquilo que é certo, aquilo que é correto? Quantas coisas Josafá fez de bom, só que ele tropeçou no próprio pé. Ele não conseguiu entender que alianças dessa maneira não podem ser feitas. Que você não pode se unir, que você não pode ter alianças. Se Deus está contra uma situação, contra alguém, você não pode estar a favor. Você tem que estar contra também. Jesus diz: estarão dois juntos, andarão dois juntos. Jesus diz o quê? Quem está comigo, está. Quem não está, está contra mim. Você não precisa fazer nada, só de você não estar com ele. Primeira mosca, prazer. Segunda mosca, imprudência. Agora sim, a terceira, vaidade e soberba. Segundo Crônicas 29. Ezequias também foi um bom homem, sabe? Ele faz uma Páscoa inigualável. E ele foi um homem, assim, muito legal, muito bom mesmo. Só que o problema dele é que ele ficou muito feliz com o fato que aconteceu. Ficou muito eufórico e envaideceu. Deus não permitiu com que ele morresse e deu uma chance a ele. Você sabe que a felicidade, ela embriaga? Sabia que o conforto embriaga? A questão é o seguinte: Ezequias, ele era um homem respaldado espiritualmente por Isaías. Se você olhar para Ezequias, ele tinha um respaldo espiritual muito grande. O profeta Isaías foi assim, um leão, né? Uma pessoa firme, forte, estabelecida, não tinha crise. Uma pessoa ponderada, fortalecida no reino, enfim. O que acontece com ele? Em 2 Crônicas 29, você vê no versículo 4 que ele restaura a casa do Senhor. Ele santifica, porque estava tudo abandonado, então ele santifica. No versículo de número 10, eu quero ler com você, 2 Crônicas 29, 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele renova a aliança. Aí ele levanta os levitas para purificar o templo. No capítulo 30, no versículo 2, ele faz uma Páscoa inigualável. Espiritualmente falando, ele restaurou todo o reino. No capítulo 31, ele acaba com a idolatria. Ele se levanta contra a idolatria, ele cai justamente na idolatria. Não a idolatria, né, do outro, mas de si mesmo e da obra que ele fez. Você sabia que é idolatria você colocar as bênçãos do Senhor acima dele na sua vida? Pastora, como que eu coloco as bênçãos de Deus acima de Deus? Quando você não tem mais motivo para chorar, porque a sua vida é só alegria. Quando você não tem mais motivo para vir aos cultos, porque a sua vida é só alegria. Quando você não tem mais motivo para ler o Salmo 91, para pedir a Deus para te livrar do mal. Quando você não tem mais motivo para jejuar, quando você não tem mais motivo para clamar, você colocou a bênção acima de Deus.
todo o tempo, até estarmos respirando nesta terra, teremos motivos para clamar: Senhor, livra-me do mal. Senhor, olha para mim. O que o salmista escreve no final, Salmo 139. Senhor, vê se existem em mim coisas que desagradam o Senhor, coisas que não são aprazíveis ao seu olhar. Eu quero que o Senhor mostre para mim. Tiago diz: confesse, diga, analise a sua miséria, analise tudo aquilo que é falsidade, que é mentira dentro de você. Coloca tudo para fora. Deus, olha para mim, o que é verdadeiro, Deus? Deus, eu sou uma pessoa aqui, outra pessoa aqui dentro, e outra pessoa aqui fora. Deus, eu mesmo me embaraço nos meus laços. Deus, eu sou uma pessoa que oscila demais. Deus, eu sou uma pessoa muito variante. E assim você vai trazendo libertação pela sua alma. Por quê? Por meio da confissão. Ele abola a idolatria. E ele continua. E no capítulo 31, versículo 20 e 21, diz assim: e assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom e reto, verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Toda obra que... isso é lindo, ó. Toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Era um homem cabal. Ele não oscilava. Qual foi o erro dele? Resumindo, ele ficou doente. Deus cura ele. Tá? E Deus dá um sinal no sol. A Babilônia adorava o sol. Um dos ídolos da Babilônia maiorais era o sol. E então Merodach Baladã manda alguns embaixadores para saber dele aquele prodígio. O sol ter parado daquela maneira, retrocedido, e toda aquela situação. E ficou muito feliz da vida, ficou feliz, ficou eufórico. E os embaixadores da Babilônia chegaram lá, aí deram presentes a ele, aquele cortejo, aquela coisa boa e aquela coisa. E ele ficou, né? Parecia que ia explodir. Aí ele começa a mostrar. Mostra os tesouros do templo, mostra o templo, mostra a casa, mostra as armas, mostra a prata, mostra o ouro, mostra tudo. Aí Isaías chega nele e fala assim: os embaixadores vão embora. O que os embaixadores da Babilônia viram aqui? Ai, profeta, viram tudo. Eu mostrei tudo a eles. Ah, você mostrou? Pois é. Até os vossos filhos serão eunucos no palácio da Babilônia. Tudo o que se tem será perdido. Eu não vou pregar sobre isso, tá? Isso significa vaidade, onde você expõe, onde você se envaidece, onde você se banca, onde você fica por cima da carne seca, vamos dizer assim, e não com os pés no chão, reconhecendo que você é pó e você não é nada, e amanhã eu posso estar no teu velório, como você pode estar no meu. Não se banque nas bênçãos. Elas não são suas. Elas são um empréstimo só para esta vida, que você nem sabe quantos dias tem. Apenas um empréstimo. Não coloque suas bênçãos. Assunto espiritual, ele é elevado e é acima de qualquer benefício. Não deixe a mosca da vaidade morrer no unguento da força, da estabilidade. Você continua sendo um ser humano totalmente dependente de Deus. Cada vez mais centrado, cada vez mais maduro, cada vez mais consciente. Pastora, o que eu faço para eu sair dessa situação de nostálgico, nessa situação de uma anomalia nostálgica? Um probleminha? Vai um probleminha aí? Vai um probleminha aí? Precisa de problemas para você pôr o pé no chão? Não. Você só precisa ser normal. Só ser normal. Não abduz. Não abduz, não. Não abduz, não. Fica com a sua mente em estado racional. Não abduz, não. Não abduz no sexo, não abduz no prazer, não abduz na conquista, não abduz na família. Não abduz. Não abduz. Não abduz em projetos, não abduz. A abdução é proibida. O que
acontece? Ele ficou tão feliz, tão envaidecido, que ele peca. Olha o que é que o Senhor diz no capítulo 32, versículo 24. A mosca da vaidade, da soberba, a mosca da imprudência e a mosca do prazer. Elas estão voando aí, você está percebendo? Elas voam. Está escutando o barulho dela? Alguns aqui têm um enxame de mosca de prazer. Outros da imprudência, bobão, bobão de tudo. O outros o quê? Da soberba e da vaidade. Capítulo 32, versículo 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu. Isso faz um resumo, né, de Reis 20. Mortalmente, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Curou. Mas não correspondeu Ezequias, oh, Deus é perfeito, ao benefício que lhe fora feito. Diga para o seu irmão, corresponder. Eu amo esse versículo. A quem muito dado, muito se lhe é exigido. E quem não tem, até o que tem vai ser tirado. O que Deus te deu não é para subir na sua cabeça. O que Deus te deu é para você corresponder. Pastora, Deus me deu descanso. Então vai buscar espiritualmente, vai buscar dons, vai orar, vai jejuar. Porque você não tem que orar por problema, você não tem que orar por doença, você não tem que orar por adversidade. Você está em paz, então vai buscar a presença de Deus, vai buscar a face de Deus. Corresponder àquilo que Deus tem feito. Nós temos que corresponder àquilo que Deus tem feito a nós. Existem pessoas que estão colhendo a falta de correspondência na vida. A palavra do Senhor é clara quando diz: o Senhor dá, boa medida, recalcada e sacudida. Dar, ele diz, e ser-vos-á dado. Você tem que produzir, corresponda ao que Deus tem feito. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Ele não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. É coração, né? Esse coração, vou te falar a verdade, hein? Tem gente que não vai para o céu por causa do coração. Só faz o que o coração gosta, só faz o que o coração quer e assim por diante. Seu coração é senhor de você? Será que você pode chegar a essa análise tão clara e objetiva? Seu coração é senhor de você? Hã? Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Versículo de número 31, onde explica: contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. O que Deus fez? Sempre protegendo Ezequias daqui, protegendo dali, dando direção aqui, ali. Os embaixadores vieram, Deus fez assim. Vamos ver, Ezequias, o que há no seu coração. Se existe gratidão, olha, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que me deu a vitória contra os sírios, o Deus, foi Ele que me deu vida, Ele que fez isto com o sol, foi Ele. Mas não, Ele resolveu mostrar ainda mais toda a sua abundância e toda a sua regalia. O que é isso? Se não você colocar a bênção acima do abençoador. Hã? 3 moscas. Ezequias trouxe uma maldição para toda a sua geração. A maldição não veio nos seus dias, mas na vida dos seus filhos. Você viu Davi, Josafá e Ezequias. Todos eles grandes homens e grandes heróis da história. Mas eles cometeram um erro. Davi por prazer, Josafá por imprudência e Ezequias por vaidade e soberba. Moscas mortas degeneram toda unção, toda força, toda habilidade e todo perfume. Tudo se estraga pelas moscas
mortas. Um pouquinho de estultícia, um pouquinho de ignorância, um pouquinho de tolice, faz tudo ficar detonado. E aí? Será que você é capaz de deixar a palavra cobrir você nesta noite? E fazer você entender que para que você não fique escravo do seu prazer, você precisa fazer como Paulo diz, mortificar o seu corpo todos os dias e levar-se ao matadouro. Para que você não caia na imprudência, você precisa buscar o Espírito Santo, porque ele veio ensinar, corrigir, ele veio nos disciplinar, ele veio nos dar direção. Para que você não caia na vaidade e na soberba, você precisa se humilhar diante de Deus. Ter uma vida de humilhação, ter uma vida de compromisso, ter uma vida de entrega. Onde estão os crentes que matam a carne e o desejo da carne, que combatem contra os fetiches da alma? Onde estão os crentes que lutam desesperadamente para ter conhecimento espiritual, sabedoria espiritual, para vencer as próprias situações negativas interiores? Onde estão os crentes que lutam contra a soberba e dizem, Senhor, como Davi dizia no Salmo 19, versículo de número 11 e 12, Senhor, me livra da soberba, para que ela não se assenhorie de mim. Qual foi a última vez que você orou assim? Senhor, não importa as bênçãos, Deus, não importa se no vale, se no deserto, se no cume, se no buraco, se no abismo. O que eu quero é o seu coração, seu cheiro, sua proximidade, Deus. É isso que me fortalece, é isso que me põe de pé. Onde estão os corações humildes que se humilham diante de Deus? Beelzebu, Satanás é o senhor das moscas. E ele via enxame de moscas na hora do culto. 6 dias da semana, alguns de vocês estão ligados em 6 canais. O canal da família, o canal do trabalho, o canal das performances, os 6 canais. Mas no domingo, vocês vêm para serem ligados com um canal, o canal do céu, o canal de Cristo. Mas enquanto vocês estão no culto, Satanás começa a trabalhar na mente de vocês, levantando compromisso, levantando situações para que vocês se distraiam na hora da palavra e a palavra não caia num terreno bom e propício e venha fecundar e produzir 100. O Senhor das moscas não se cansa. E Ele quer muito que nós sejamos escravos do prazer. Que nós sejamos faltos de sabedoria, faltos de discernimento. Ele quer muito que nós sejamos arrogantes e soberbos. Será que é difícil você entender que você não tem nada? Você não tem nada, você não vai levar nada daqui. Que você não é nada. Entende? Tira Jesus de você. Não sobra nada. Será que é difícil nós entendermos isso? Será que é tão difícil entrar na sua mente, no seu coração e trazer o convencimento de grande parte, sua intensidade, sua dedicação parando em tudo, em coisas que virarão poeira? Onde está seu coração? Onde está seu coração? Onde está? E quando seu coração se ausenta dele, você começa a buscar prazer, 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 prazer. E quando seu coração se afasta dele, você começa a faltar discernimento, coloca os pés pelas mãos, e você começa a ficar envaidecido, achando que você pode o que você é. Quando você se aproxima de Deus, você consegue entender. E você consegue absorver. E você consegue se tornar. Cuidado com as moscas. São questões aparentemente pequenas, mas que causam grande estrago. O conforto de Davi.
A simplicidade de Josafá. E a alegria de Ezequias. Fui curado, mas não estabeleceu honra a Deus, mas sim aquilo que tinha recebido. Destrone as bênçãos. Coloque as bênçãos por terra, meu irmão. E adore o abençoador. Quando é que você conhece um crente que tem trono para a bênção? Quando a bênção falta. Ele fica meio sem graça e meio triste com Deus, porque ele é servo de bênçãos. Nós não somos servos de bênçãos, nós somos servos de Deus. E com bênção, irmão, ou sem bênção, ou sorrindo ou chorando, nós temos uma jornada promissora e vitoriosa. Temos um caminho que Ele pagou o preço para que nós percorramos. E nós não vamos retroceder, mas vamos permanecer neste caminho, sem mosca de conforto, para nos levar ao prazer. Sem mosca, como Josafá, de imprudência, de simplicidade, para nos levar às alianças. Sem moscas de vaidade, de alegria extrema, para nos levar à soberba e à vaidade. Chorar faz bem. Você lembrar de onde Ele te tirou e dar uma olhadinha só para dentro para ver o que tem, te leva a chorar. Chorar faz bem, transforme a sua alegria em tristeza. O seu riso em pranto, chora um pouco, meu irmão, vai te fazer bem. Olha para, pastor, eu não tenho motivo para chorar, eu te dou um, olha para a sua vida espiritual. Você vai ter de A a Z motivos para chorar. Não correspondemos aos favores de Deus, não estamos de maneira nenhuma positivos, todos nós estamos negativos. Todos nós, tem que alguma coisa que tem que ser feita, tem um voto que tem que ser cumprido, tem uma programação que tem que ser feita que você não fez. Todos nós estamos negativados no nosso compromisso com tudo aquilo que nos tem feito. Aí o soberbo diz, eu não estou, continua nessa soberba, continua. Quem é o pai da soberba? Satanás. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quero chamar o louvor para subir. Pai, Jesus nos ensina a livrar-nos do mal, Senhor. Deus, as moscas estão voando. Estão achando pouso na vida de muitos crentes, Senhor. Pessoas que preferem o prazer de casa, uma casa que o Senhor que deu, aos cultos. Oh Deus, se Davi estivesse no templo orando, ele não estaria pecando, mas estava descansando, desfrutando daquele lindo palácio. Deus, por favor, Senhor, eu sei que não são todos os que estão aqui, não serão todos despertados, não são todos os que serão, Deus, despertos por essa palavra, eu sei disso. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, por aqueles que estão dominados pelo prazer da alma, da vida, aqueles que hoje têm um bom carro que o Senhor deu, uma boa casa que o Senhor deu, mas não existe mais espaço para o teu espírito, para o compungir, Senhor, para as primeiras obras na alma nem no coração, Senhor. Salva estes que são seus, que são destinados, Deus, para o céu e para a eternidade. Deus, eu te peço, por aqueles que são imprudentes, aqueles que são simples demais, Deus, e eles caem nas garras dos ferozes, daqueles que são maus, Deus. E eles têm depreciado a própria alma, têm destruído a própria alma nos seus relacionamentos indevidos. Blinda o coração deles, Deus, para que eles não sejam mais defraudados. Josafá quase perdeu a vida. Existem pessoas, diz Paulo, que perdem a vida porque não discernem os seus relacionamentos. Será que você não percebe? Existem algumas pessoas que você nunca vai ter o que você espera. Pelo amor de Deus, Deus está falando com você. Sua saúde está indo embora, sua saúde emocional, sua vida espiritual, porque você espera que pessoas
ofereçam a você o que nunca vão poder oferecer. Será que você não entende isso? Será que você não pode permitir Deus libertar você da dependência de pessoas? Será que Josafá se sentia seguro com Acabe? Será que você busca segurança em seres humanos? Será que você busca o quê nas pessoas? Será que você, como Ezequias, sofre de vaidade, de soberba? E você não percebe disso? Hein? Você não percebe? Você não percebe? Hein? Deus, salve os seus. Salve os seus. Salve os seus, Senhor.